canal Palavra de Vida. Eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a ser instrumento do Senhor para proclamar o Evangelho, para falar de Deus para outras pessoas. Mas a gente precisa também estudar a Palavra. É importante nós estudarmos a Palavra. É importante nós estudarmos e lermos a Palavra de Deus. Então vamos estudar o capítulo 3 de Romanos? Se você for olhar os vídeos anteriores, você já vai ver que nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos. E agora vamos começar o 3. Só que para isso eu preciso situar você. O que diz o capítulo 1 de Romanos? Ele fala que os gentios, as pessoas, elas estavam numa vida de pecado. E no capítulo 2 diz que os judeus, eles condenavam aquilo, mas eles estavam praticando o pecado. O que significa? Que eles criticavam nos outros, criticavam o erro dos outros, mas eles mesmos estavam vivendo aquilo. Ou seja, eles estavam tendo uma vida de hipocrisia. Falavam, mas não praticavam. E aí começa o capítulo 3 de Romanos dizendo, qual a vantagem do judeu? Poxa, se o judeu fala, não está praticando, se ele não praticando a palavra, ele vai ter a condenação lá no final. Se ele não viver a palavra, ele vai ter a condenação. Qual a vantagem então de ser judeu? Qual a vantagem de ser circunciso? E aí o versículo 2 diz muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai entender que existe sim muita vantagem em ser judeu, porque o povo judeu, desde o princípio, desde Abraão, você vê Deus falando com Abraão, Deus tendo contato com Abraão, Deus tendo contato com Moisés, Deus tendo contato com Davi, Deus tendo contato com a tribo de Israel. Então tem sim muita vantagem em ser judeu, porque eles tiveram acesso à palavra de Deus. E hoje eu e você somos privilegiados, porque hoje nós também temos acesso à palavra. Desde quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, o véu se rasgou, você hoje pode pegar a sua palavra, pode pegar a sua Bíblia, estudar a palavra de Deus com muita alegria. Agradeça ao Senhor porque você tem acesso a tudo que Deus mandou para os profetas, mandou para que escrevessem nessa palavra, para que hoje você possa ler e ser edificado por ela. Vamos continuar. Romanos 3:3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Vamos lembrar, foram todos os judeus que não creram em Jesus? Não, foram alguns, porque muitos creram em Jesus. Muitos se converteram, muitos mudaram de direção, mas não é porque alguns não creem que todo o resto vai estar aniquilado ou que não tem propósito nenhum. Então, assim, de repente você pode estar pensando, será que tem sentido eu servir a Deus? Será que tem sentido realmente eu me dispor para a obra de Deus? Se todo mundo ao meu redor não está seguindo aquilo, alguns podem não crer, mas você está crendo, você está vivendo a palavra. Se alegre porque você é instrumento de Deus. Fique alegre, seja usado pelo Senhor. Romanos 3:4. De modo nenhum que a incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Não, a incredulidade não vai anular a fidelidade de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Ainda que todos falhem, ainda que não tenha ninguém que possa fazer nada certo, ainda que ninguém cumpra o que está na palavra, Deus continua sendo verdadeiro, Deus continua sendo justo, Deus continua agindo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele cuida da gente, ainda que a gente não esteja voltado para ele. Deus é fiel conosco, ainda que não sejamos fiel com ele. Agora calma, Deus também é justiça. Deus, ele é fiel, é sim, mas se a gente não estiver servindo a ele, se a gente não estiver cumprindo o que ele nos manda fazer, a gente lá no final
vai sofrer sim a penalidade, o juízo final. A gente infelizmente não vai ter essa vida eterna com Deus. Deus, ele está nos chamando para hoje decidir ouvir a voz dele, seguir o que ele está nos mandando, para que lá no final a gente possa ter a vida eterna com ele, pela fé. Pela fé a gente crê que nós temos um Salvador, que esse Salvador é Jesus Cristo. Romanos 3:5. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. Ele está perguntando, ele começa a fazer algumas perguntas. Espera aí, se eu sou injusto, mas Deus é justo, isso revela que Deus é justo, então não seria errado Deus aplicar a sua ira no final? Não seria errado eu ter a morte eterna? E ele fala, começa a perguntar, né? Em termos humanos, ele mesmo está fazendo esse questionamento. E aí ele responde, é claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? É aí que está a questão. Tem muita gente que fala Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas confunde isso achando que eu posso ter carta branca para fazer o que eu quiser. E não é verdade. Deus não nos deu assim toda essa liberdade sem ter uma consequência. Se você está praticando coisas que não são do agrado do Senhor, pode ter certeza que isso vai gerar consequências. Você tem a liberdade de fazer, mas se fizer, você vai ter consequências por isso. É importante a gente saber, porque a justiça de Deus, ela existe, ela é real, e isso vai acontecer, ainda que a gente não concorde, ainda que a gente queira viver uma vida distante de Deus, essa justiça vai acontecer. Romanos 3:7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que sou condenado como pecador? E aí de novo ele vai brincando com isso, né? Ele vai dizendo, poxa, se eu sou mentiroso e Deus é verdadeiro, né? Por que ainda eu sou condenado por isso, né? Porque o meu pecado revela a glória de Deus, revela como Deus é maravilhoso. Por um lado, tá certo no sentido de dizer que realmente a gente não tem como alcançar nenhum nível de perfeição. E tá certo, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Deus é perfeito. Mas isso não significa que eu vou me livrar da condenação pelas escolhas que eu tomar. Deus te deu a liberdade de escolher. Você quer realmente servir ao Senhor? Então viva em conformidade com essa escolha. Pela fé nós podemos tomar essa decisão, porque no dia a dia você sabe que é difícil a gente no dia a dia tomar decisões de mortificar nossa carne, de morrer para si mesmo e de viver para Deus, mas isso é possível com Jesus, isso é possível, Deus quer que a gente viva dessa forma. Romanos 3:8. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Tem gente que acha que porque Deus é bom, que eu posso praticar o mal que for, que não vai ter problema. Eu posso viver a vida que for e eu não vou ter problema. Eu posso mentir o que eu quiser, eu posso roubar quem eu quiser, eu posso viver no adultério, eu posso fazer o que eu quiser que não tem problema. Tem gente com esse pensamento e é muito cuidado, porque sim, a condenação deles vai ser justa, de todas essas pessoas que ficam brincando com Deus, que acham que pode brincar com essa bondade de Deus praticando tudo que é errado e depois dizer, Deus, tu és bom, tu vais me perdoar. Não, a gente precisa hoje tomar essa decisão de ter uma vida justa, de ter uma vida reta, de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sozinho você não consegue, mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo, isso é possível. Creia que é possível. Romanos 3:9, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E assim, Paulo ele estava falando com os judeus, né, lá em Roma, ele estava falando com os cristãos, né, lá em Roma, que assim, não tem vantagem assim, ser judeu ou ser grego, todos são pecadores. E isso eu trago para os dias de hoje. Não é porque tem pastor que pastor não peca, não, todo mundo peca, padre peca, todo mundo peca, líderes pecam, todos falham, eu erro, você erra, nós pecamos. Mas qual é a diferença?
é que quando você entrega a sua vida ao Senhor, você toma uma decisão. Qual decisão? De não viver para o pecado, de não viver mais escravo do pecado, e sim ter a liberdade que só Deus pode te dar. Deus, Ele quer te dar essa liberdade. Deus, Ele quer que você tenha uma vida diferente. Mas saiba que mesmo você tomando a decisão por Jesus, você ainda vai continuar com falhas, você ainda vai continuar praticando coisas que não queria praticar. Mas isso faz parte do processo de santificação. Deus, Ele vai te moldando, Deus, Ele vai te transformando, para que você não permaneça da mesma forma, para que todos os dias você seja renovado pelo Senhor, que você seja realmente transformado por Deus em alguém mais semelhante a Ele, a imagem do Senhor, a imagem e semelhança de Deus. Romanos 3, 10 e 11, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Assim como naquela época, até hoje tem gente que se acha, tem gente que acha melhor que os outros, tem gente que acha que pode mais que outros, tem gente que acha que é mais santo do que outros, mas na verdade a própria Bíblia fala. E olha, não é isso daí no primeiro lugar que tem isso não. Isso tem no Antigo Testamento, no Salmo 14, Salmo 53. Olha, tudo que já está na Bíblia uma vez já é importante. Imagina o que está na Bíblia mais de uma vez, no caso 3 vezes mencionando que não há um justo, não há um justo sequer. E quem nos justifica então somos nós? É Deus que nos justifica, porque nós mesmos, nós somos muito falhos, nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus. Então a gente precisa entender que a justiça que temos não é nossa, ela está em nós por Jesus. É Jesus que nos justifica, não somos nós por nós mesmos. Quem nós somos apenas vaso de barro, moldados por Deus. Deus, Ele está te moldando, Deus, Ele está te transformando, Deus, Ele está tocando na tua vida. Não só agora nesse vídeo, mas todos os dias. Ele te dá a oportunidade de ser um vaso preparado para Ele, para servi-lo, para fazer o que Ele quer. Porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Creia nisso. Romanos 3,12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso nos faz, lembrar que realmente a gente precisa ter muito cuidado quando a gente julga a pessoa do lado, quando a gente julga o outro, porque nós já estivemos nessa condição, nós já estivemos muito distantes de Deus e todos os dias precisamos permanecer perto de Deus, porque se a gente se distanciar, a gente sai do caminho. Se a gente se distanciar de Deus, a gente vai para a direita, vai para a esquerda, a gente foge dos planos de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado ao julgar os outros, porque na verdade todo mundo realmente é pecador e precisa do Senhor. Todos nós precisamos de Deus, todos nós. Romanos 3,13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Muitas pessoas se afastam de Deus, muitas pessoas pecam, olha, pelo que falam. Será que você tem pecado no que tem falado? Será que você tem falado muitas coisas que não edificam? Veneno. Será que você tem lançado veneno através do que você diz? Tem muita gente falhando pelo que fala. Temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque só sai da nossa boca, olha, o que está no coração. Então, se você falou coisas que não edificam, com certeza aquilo, olha, já estava um tempinho no seu coração. Então, é o momento da gente prestar atenção no que diz, porque se a gente já está falhando no falar, então significa que o nosso interior não está mais tão legal assim. Então, é momento de reflexão. Romanos 3, 14 e 15. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Às vezes você não está falando só mal do outro. Às vezes você amaldiçoa a sua própria vida. Você está amargurado com você. Tem gente que amaldiçoa o outro e amaldiçoa a si, né? Mas tem gente que também só está amaldiçoando a si mesma, dizendo, eu não presto, não vale nada, não vai nada dar certo. Tem
gente que fica profetizando coisas ruins, amaldiçoando a si mesmo, sabe, com palavras negativas. Tem gente que amaldiçoa o cônjuge, o esposo, a esposa, os filhos, falando coisas que não deveriam. Vamos profetizar bênção, vamos falar de bênção para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso marido, né, para a esposa, para o cônjuge, para todo mundo, que a gente possa realmente ser canal de bênção e não de maldição, que a gente possa ser canal de alegria e não de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Os pés são velozes para a vingança. Será que tem alguém aqui vingativo? Será que tem alguém aqui que só quer o mal do outro? De repente alguém tem te machucado, de repente alguém tem falado coisas ruins para ti, e aí o que você está pensando? Em vingança. Será que você é uma dessas pessoas? Muito cuidado com o que você está acumulando no seu coração. Se você está acumulando desejo de vingança, certamente não tem como você estar próximo de Deus. Deus, ele não é compatível com esse sentimento no nosso coração, porque a justiça é de Deus, não é nossa. Então eu tenho que confiar, tudo que fizeram para mim, eu tenho que colocar nos pés do Senhor. Ele vai cuidar disso. Eu não preciso ficar me apressando para derramar sangue, me apressando para ver o mal do outro, me apressando para ver o outro ser amaldiçoado, para ver o outro mal, o outro no chão. Não, eu não posso viver dessa forma. Romanos 3, 16 e 17, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Tem gente que está tão envolvido com a sua língua, com o que vai falar, com as coisas ruins que tem dito, que só está vindo destruição, só está vindo miséria na sua vida e não está tendo paz. Gente, paz não é ausência de problema. Paz é você, mesmo que a circunstância esteja o mais caótico possível, mesmo que tudo esteja desmoronando, você confia em Deus, você confia no teu Senhor. Creia que Deus está contigo, creia que Deus está te abençoando, Deus está cuidando da tua vida, creia que Deus vai continuar te usando, creia em tudo isso. Romanos 3,18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Será que você tem temor no Senhor? Esse respeito, temor não no sentido de ter medo, mas sim de obedecer o Senhor, de respeitar o Senhor. Porque quando eu obedeço, respeito o Senhor, quando eu entendo que eu sirvo o Deus justo, eu vou ter muito mais cuidado com o que eu falo, com o que eu penso a respeito de mim, a respeito dos outros. Eu vou ter essa vigilância maior, mas para isso eu preciso primeiro olhar para o Pai. De repente tem alguém que está escutando tudo isso e está achando difícil colocar isso em prática. É porque isso está diretamente proporcional com a nossa comunhão com Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, quanto mais temor a Deus você tiver, quanto mais respeito e obediência a Deus você tiver na sua vida, mais fácil vai ser você vigiar o que sai da sua boca, o que você deseja para os outros, como está o seu caminho, se está o caminho de paz ou se está um caminho de destruição, como é que está esse caminho? Temor a Deus é fundamental. Vamos continuar? Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dita aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Bom, isso é um tema muito interessante, porque quando a gente vê Romanos 3,19, ele começa a introduzir algo que ele vai falar ao longo de todo o livro de Romanos. O quê? Que a lei que estava no Antigo Testamento, ela é importante. O Antigo Testamento, ele é importante, é muito importante. Só que é importante a gente ter ciência do quê? Que a lei que estava no Antigo Testamento, toda a lei que foi proclamada no Antigo Testamento, ela revela que eu e você não temos como cumprir tudo. Nem a gente, nem os judeus. Ninguém tem como cumprir tudo
que está lá. Mesmo que sacrifique todos os animais possíveis, né, como era determinado lá, nós não podemos cumprir tudo que está na lei. Então ele lembra que quem está sob a lei, né, veja, todo mundo veja, saiba que está sendo considerado culpado diante de Deus, porque a lei existe para que ela revele o pecado. A lei existe para que a gente entenda que a gente é pecador. E para aí, não para aí. A lei existe para que a gente entenda que é pecador. Opa, mas a graça existe para que a gente entenda que Jesus, ele veio para nos salvar. Então a gente vê, epa, pela lei eu vejo, eu sou pecadora, mas pela graça de Deus eu vejo, eu tenho um Salvador, eu tenho um libertador, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que mesmo sendo falho, não se preocupa com isso e diz, meu filho, venha do jeito como estás. Eu creio nesse Deus que nos resgata, que nos liberta, que nos dá novas oportunidades. Creia nesse Deus. Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, como eu falei para vocês, pela lei a gente consegue entender o como a gente é falho, como a gente é pecador, o como realmente a gente não tem como alcançar o patamar da perfeição que só Deus tem. Mas eu entendendo que eu sou imperfeita e que eu tenho um Deus perfeito, eu vou me recorrer a Ele, para Ele poder cuidar da minha vida, para Ele estar no comando da minha vida. Creia que Deus está no comando da tua vida. Creia que Deus, Ele está dirigindo os teus passos. E Ele está mostrando para ti, tá, filho? Tu és pecador. Independente do que tu faças, tu não tens como te considerar justo. Então, vem a justiça de Deus. Vem o próprio Jesus morrendo por mim, por ti, se colocando no nosso lugar para que a gente possa ser salvo. Olha que maravilhoso. Pela lei, nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos que nós somos pecadores. Romanos 3:21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça de Deus que foi manifestada pela lei e pelos profetas? Poucos, entendem isso, que o que? Jesus, ele estava sendo mencionado desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, Jesus estava sendo mencionado como aquele que viria, descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Isso estava mencionado desde Gênesis e foi cumprido lá em Apocalipse, Então, assim, a gente vê que realmente o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para que a gente possa ver tudo que estava no Antigo Testamento sendo revelado, sendo cumprido no Novo. Isso é maravilhoso. Então, eu posso dizer, a lei existia para que mostre, a lei existe, para que mostre que nós somos pecadores, mas agora a justiça de Deus, ela se manifestou, mas ela vem sendo mencionada desde o Antigo, vem sendo testemunhada desde o Antigo Testamento, anunciando o que haveria de vir. Romanos 3:22, é a justiça de Deus mediante, olha aí, a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos nós, eu preciso, você precisa ter fé em Cristo, porque a fé no Senhor faz com que a gente saia de uma condição de escravo do pecado para a liberdade no Senhor. Só quem já esteve escravo do pecado e gozou e desfrutou dessa liberdade em Cristo, sabe como é diferente uma vida sem Deus e uma vida em que você escolhe realmente viver para o Senhor, viver fazendo o que Ele quer, vivendo em conformidade com a palavra, lendo a palavra, praticando a palavra, Essa justiça de Deus mediante a fé, de novo, ele batendo na mesma tecla, que a justiça não vem de nós mesmos, vem pela fé no Senhor, porque é Ele que fez todo o sacrifício por nós e porque nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Creia que você precisa do Senhor.
Se chegar um tempo na sua vida que você achar que você não precisa de Deus, epa, chegou um momento perigoso, chegou o alerta vermelho, porque Deus está mostrando, epa, meu filho, como assim você não precisa de mim? Nós precisamos o tempo todo do Senhor, precisamos de Deus, a gente precisa ter essa consciência, ter essa dimensão da nossa necessidade, do nosso Senhor, do nosso Salvador, precisamos dele na nossa vida. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, se você tem fé em Jesus, se você crê em Jesus, Ele te torna justo. Porque você é justo? Não, porque Ele é justo e Ele morreu por ti, Ele morreu no teu lugar, Ele se sacrificou na cruz por amor a ti. Então creia que você é justo, mas não pela tua justiça, mas pela justiça que vem dele. Você é justificado pelo Senhor gratuitamente. Gente, você não precisa pagar nada para isso, você pode ter isso gratuitamente. Eu creio que Deus, ele vai falar contigo, ele vai te mostrar tantas coisas que ele fez contigo, que ele fez na tua vida gratuitamente. Você não precisou pagar nada, não. A sua vida foi transformada, regenerada, você teve mudança de direção. Isso ele te deu e te dá todos os dias gratuitamente, pela graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a redenção. Redenção é como se fosse liberto da escravidão. Essa era uma palavra muito usada para escravidão. Quando o escravo, ele conseguia se tornar livre. Então, isso acontece conosco. Antes de você entregar sua vida ao Senhor, antes de você ter uma vida firme com o Senhor, você vivia escravo das coisas, de outras coisas. Você vivia escravo de vícios, escravo de coisas que te aprisionavam, que te afastavam de Deus. Mas agora, com a fé em Jesus, com a justificação que Ele dá, Ele pode também, Ele vai te proporcionar a redenção, que é essa liberdade dessa vida de pecado. Não significa que você não vai pecar mais, mas que você não está mais aprisionado com isso. Porque sempre quando você pecar, você pode recorrer ao Senhor, você pode clamar ao Senhor, se arrepender, mudar a direção, e o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado. Creia nisso. Romanos 3:25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus apresentou como propiciação. Isso, propiciação, me faz lembrar do dia da expiação, que está mencionado no Antigo Testamento. O dia da expiação era um dia que o sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício de animais, primeiro pela vida do sacerdote e depois pela vida do povo, para o povo ter o perdão dos pecados. E o que ele fazia? Ele sacrificava o animal e o sangue era colocado do animal, era colocado no propiciatório. Então, o que ele está colocando como paralelo no Novo Testamento agora? Ele está dizendo, olha, no Antigo, vocês viam um sumo sacerdote oferecendo sacrifício pelo sangue também daquele animal. E agora o que nós vemos? O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele se sacrificando por amor a nós, e o sangue dele foi derramado, Então, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Então, você quer ter seus pecados perdoados? Creia no Senhor Jesus, sirva a Deus pela fé. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, Deus vai fazer grandes coisas através de você. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então isso manifesta a justiça de Deus. Romanos 3:26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente.
a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós servimos a um Deus justo, nós servimos a um Deus de justiça e nós servimos a um Deus que nos justifica. Que legal, que bom servir a esse Deus que nos justifica. E Ele só pede uma coisa, que tenhamos fé. Tenha fé e Deus fará grandes coisas na tua vida e através de você. Romanos 3, 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Olha aí, tem gente que estava orgulhosa, pensando, eu posso isso, eu posso aquilo, porque o meu pai é isso, o meu pai é aquilo, eu sou descendente disso, descendente daquilo. E aí ele fala, onde está o orgulho? Foi excluído, porque não depende mais de nós, nunca dependeu de nós. Depende de quem? Do Senhor, porque a nossa fé é nele, é Ele que faz o trabalho em nós, é Ele que faz um milagre na nossa vida. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, não é pelas obras que eu sou salva, não é pelas obras que eu sou justificada, é pelo quê? Pela lei da fé, pela fé que Deus transforma a tua vida, é pela fé que as coisas acontecem. Creia que o milagre, ele acontece se você crer no Senhor, se você tomar a firme decisão de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim, eis-me aqui, Senhor, meu Salvador, meu Libertador, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Creia nisso. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Tem gente que usa esse versículo dizendo, tá vendo? Eu não preciso praticar boas obras, eu não preciso fazer nada disso. Olha aí esse versículo, mas peraí, a gente tem que lembrar do livro. O que o capítulo 2 de Romanos fala? Fala que justamente eu tenho que ler a palavra, eu tenho que aprender a palavra, eu tenho que praticar essa palavra. Então, Romanos em momento algum está dizendo que não tem que praticar a palavra. Não, eu tenho que praticar a palavra de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus. Porém, contudo, todavia, mesmo que eu me esforce ao máximo para praticar a obra de Deus, eu tenho que entender que minha salvação, minha justificação não está pelo que eu faço. Isso é uma consequência, não é a causa. Qual é a causa da minha justificação? Qual é a causa da minha salvação? É a fé. A fé que nos salva, a fé que nos justifica. Agora eu salvo e eu justificado, o que vai acontecer? Eu vou praticar boas obras. Isso é consequência. Creia que isso acontece. Romanos 3, 29. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Deus não é só Deus dos judeus. Deus é o meu Deus, é o teu Deus. Deus, ele está conosco. Deus, ele mostra que ele não fica escolhendo um, outro para abençoar, não. Ele está abençoando a minha vida e a tua vida. Deus quer te salvar, Deus quer te justificar. Deus quer que você tenha a redenção, a libertação dos pecados. Deus quer que você tenha uma nova direção, porque Deus, ele não quer A, B, C, ele quer todos. Ele quer que o máximo de pessoas possa ouvir essa palavra, possa realmente viver a palavra. Você crê nisso? Eu creio, porque visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Então, a justificação, independente se você já foi circuncidado ou não circuncidado, independente se você é judeu, se você não é judeu, independente da sua classe social, independente de onde você nasceu, de que cidade, de que estado, de que país, Deus, ele quer fazer grandes coisas através de você. Deus, ele quer falar na tua vida e através da tua vida, mas é preciso que você creia no poder da fé, que você creia que a fé pode fazer todas essas coisas. Creia nisso. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Confirmamos a lei como? Porque a lei nos mostra que somos pecadores. Mas apesar da lei nos mostrar que somos pecadores, a lei não é suficiente. Precisamos do favor imerecido de Deus. Precisamos da graça de Deus. Então precisamos da fé.
Precisamos entender que a lei é importante, mas que a fé, ela é muito mais importante, que a fé, ela tem que estar presente na nossa vida para que a gente possa ser salvo, ser justificado, ser redimido, para que a gente possa andar em novidade de vida. Creia em tudo que Deus faz por meio da palavra. Se você gostou desse vídeo, você gostou de aprender mais a palavra de Deus, você gostou de estudar o capítulo 3 de Romanos, então curte esse vídeo, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilha porque muitos precisam ouvir a palavra de Deus. E próximo capítulo, Romanos 4, próximo vídeo, eu te espero lá.